Amém. Queridos, a palavra do Senhor, lá em João 48, só para nós fazermos a leitura juntos aí. A palavra do Senhor diz assim: Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe disse: Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive e enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. E ele disse isso quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Vamos ler novamente o verso 57. Gostaria que nós lêssemos juntos, verso 57. 1, 2, 3 e... Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Amém? Pode se assentar. Graças a Deus. Queridos, é muito importante essa palavra, e essa palavra ela é muito forte. Hoje é o dia de ceia, é um dia que nós vamos participar juntos da ceia do Senhor. E algo que é fundamental para nós entendermos isso, queridos, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse texto, e que você tivesse o hábito também na sua Bíblia, no seu celular, de você anotasse alguns pontos dessa palavra. E essa palavra, ela define exatamente o que é ser cristão. Essa palavra define exatamente o que é ser homem de Deus, o que é ser mulher de Deus. E nós estamos vivendo em dias na igreja, a igreja como um todo, né? A igreja hoje está na moda, a igreja evangélica está na moda, né? E às vezes a gente vai perdendo um referencial do que é servir a Deus. Servir a Deus não é só você participar de um culto, não é só você professar, ou você pôr um adesivo no carro. Mas algo que é muito importante nós entendemos que a palavra do Senhor nos diz. E aqui Jesus ele começava a preparar já os dias da ceia. Ele estava nos dias que antecedia a dia que ia fazer a última ceia, né? E algo que é muito importante para nós entendermos isso, que a ceia do Senhor é um momento, é um memorial que o Senhor deixou. E uma das questões muito importantes da igreja hoje é justamente isso, o batismo e é também a ceia. Nós temos aqui a imagem, cadê aquela imagem? Pode colocar aquela imagem aqui. Essa imagem famosa, né, do Leonardo da Vinci, é uma imagem que muito discutida, né, e o pessoal fala, tem muita teoria da conspiração, e as pessoas começam a investigar, e falam, tinha isso, tinha aquilo outro na pintura, tinha mensagem subliminar, mas por se tratar de uma das imagens mais conhecidas do mundo, né, que o Da Vinci pintou, e é de uma igreja lá em Milão, que está sendo restaurada esses dias até, que estava problema. Mas é algo que é muito importante nós entendermos um pouco desse ambiente. E eu separei, por mais que é complexo, às vezes, poxa, né, mas tem muita discussão sobre essa imagem, mas não tem problema. A palavra do Senhor fala que para os puros tudo é puro. Amém? E às vezes tem gente que vê malícia em uma coisa ou em outra, né? Mas algo que é para nós é muito importante entender isso. Que esse momento em que Jesus participou da ceia com seus discípulos, ele estava trazendo algo muito importante para as nossas vidas hoje. E Jesus aqui em João, no capítulo 6, ele começava a explicar justamente isso. Ele falou, olha, o projeto de Deus para mim e para a sua vida sempre foi o nível de relacionamento. O Senhor sempre planejou que o homem e a mulher tivessem um contato íntimo com Ele. A palavra do Senhor diz que o homem e a mulher foram criados para ter comunhão com Ele todos os dias. A Bíblia diz que Deus, na viração do dia, ia no jardim do Éden conversar com Adão e com Eva para ver como é que estava. Deus tinha esse interesse em conviver.
Semana passada a gente comentou aqui do texto do momento lá do dilúvio, né? Que a palavra do Senhor fala que Deus teve que exterminar a raça humana, mas isso lhe cortou o coração. Por quê, queridos? Porque o projeto de Deus sempre é que nós tivéssemos relacionamento com Ele. E a palavra do Senhor fala que nós perdemos em função do pecado, a imagos Dei. Deus, quando cria o homem, quando cria a mulher, a Bíblia diz, olha, Deus criou o homem da sua imagem conforme a sua semelhança. Lá no Salmo 8 fala que Deus nos criou pouco menor do que os anjos, e outra tradução fala que pouco menor do que os Deus nós fomos criados. Por quê, queridos? Nós temos a essência de Deus. Nós fomos criados com essa essência, nós somos criados com a essência de criação. Lá no Salmo 8, quando fala pouco menor do que Deus nos criou, a Bíblia fala de Elohim, que é o Deus da criação. E a Bíblia diz que nós temos essa fagulha da criação em nós. Por isso que o homem é tão inteligente, por isso que o homem tem condição de criar tantas coisas, criar equipamentos, criar tecnologias, criar uma diversidade de situações. Mas algo que nós temos percebido muito, que muitas vezes nós nos apoiamos, e a palavra do Senhor fala que nós nos estribamos no nosso próprio entendimento. Lá em Provérbios diz. Por isso que a Bíblia, quando Salomão deu ali a recomendação para o seu filho, né? Falou assim, olha, não vos estribes no seu próprio entendimento. E o que é isso, queridos? Se estribar, você, no estribo, né, o termo da época pastoril lá, que eles colocaram quando você ia andar a cavalo, e que você tinha um estribo, que você colocava o pé e você se firma no estribo, né, quando você vai andar a cavalo. E a palavra do Senhor diz então que muitos de nós nos estribamos, ou seja, firmamos a nossa força e o nosso jeito de ser, nosso jeito de pensar no nosso próprio entendimento. E por isso que lá em Provérbios fala, olha, não vos estribes no seu próprio entendimento, antes reconhece ao Senhor em todas as coisas, em todos os lugares que você for, tudo aquilo que você for fazer. Queridos, algo que nós temos perdido muito nesses dias é isso. Nós nos estribamos no nosso próprio entendimento. Nós nos estribamos na nossa própria força, na nossa própria vida. Nós nos cercamos dentro do nosso próprio interesse. E nós deixamos de perceber o outro. Nós deixamos de perceber o irmão, nós deixamos de perceber a igreja como uma comunidade importante. Isso acontece muito. E às vezes nós temos orado para que Deus venha abençoar os irmãos, que Deus possa realmente trazer graça, trazer vida, trazer unção para a vida de todos nós que participamos aqui na FAB. Mas nós percebemos ainda, né, nossa igreja é uma igreja jovem, mas que muitas pessoas ainda não entendem o propósito de Deus na vida delas. Queridos, um texto que eu gosto muito que a Bíblia fala é que Deus é glorificado quando seus filhos frutificam. Isso que é muito importante, por isso aqui a palavra do Senhor diz que é fundamental que nós possamos entender isso, que nós somos criados à imagem de Deus, que Deus nos formou com a capacidade de criação, com a capacidade de resolução de problemas, com a capacidade de abençoar as pessoas. Mas muitas vezes nós vivemos uma vida dentro do nosso próprio entendimento. E aquilo nos limita, porque nós somos limitados por natureza. Quando nós olhamos diversas circunstâncias, diversas possibilidades, nós percebemos só aquilo que está perto de nós, aquilo que está à nossa frente. Nós não conseguimos ver adiante. E aquilo que não poder ver adiante, às vezes nos limita. E a palavra do Senhor fala que nós temos que abrir os olhos do nosso coração. E a palavra do Senhor fala também que sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos, o que é isso? A palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que andam com Deus tenham fé, que aqueles que andam com Deus acreditem nele. Por isso que o Senhor, quando trouxe a palavra ali para Abraão, ele levou Abraão no monte alto e falou, Abraão, olha para um lado, olha para o outro, direita e para a esquerda, e onde você enxergar, eu vou te dar como herança. Queridos, a bênção do Senhor, ela está limitada à capacidade que nós temos de enxergar, à capacidade que nós temos de ter visão. E muitos de nós estamos presos na nossa própria limitação. E outra coisa que é muito importante no dia de ceia, que a palavra do Senhor Jesus estava ensinando os discípulos aqui, falou, olha, Deus sempre quis te dar o alimento, Deus sempre quis te dar a essência. E nós estamos estudando esses dias sobre a maior riqueza que já existiu. E qual que é a maior riqueza que já existiu, queridos? É a essência de Deus que Ele colocou dentro de você. E muitas vezes nós estamos renegando essa essência. Muitas vezes nós não estamos priorizando as coisas de Deus. Nós priorizamos a nossa vida, o nosso trabalho, nós priorizamos o nosso momento de lazer, nosso momento de descanso. Nós priorizamos visitas que chegam na nossa casa. Nós priorizamos passeios, mas nós não priorizamos Deus na nossa vida.
Queridos, essa palavra é uma palavra que mexe muito com a estrutura de todos nós, porque nossa prioridade tem que ser alinhada. Nós oramos pedindo a Deus bênção, nós oramos pedindo a Deus que Deus nos abençoe, mas a palavra do Senhor é muito clara, fala todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. E nós temos ensinado isso aqui na FAB. Quem ama a Deus, queridos? Quem é que ama a Deus? A palavra do Senhor não diz quem ama a Deus, não é aquele que fala que ama a Deus. Porque Jesus fala que, olha, muitas vezes você fala que ama a Deus, mas você é hipócrita, mentiroso, porque você está falando da boca para fora. A palavra do Senhor fala que aquela pessoa que ama a Deus é aquela pessoa que ouve os seus mandamentos e as pratica. Você pode falar para o seu irmão aí, meu irmão, quem ama a Deus? Mas fala com fé, que quem ama a Deus é quem ouve a sua palavra, guarda no coração e as pratica. Queridos, essa palavra tem batido muito na minha cabeça nesses dias. E para quem ministra a palavra lá no grupo familiar, para quem compartilha, para quem prega em outras áreas aí, né, no seu trabalho, quem dá testemunho sabe disso. Quando você abre a boca para falar, queridos, a palavra do Senhor vem através de você, né? E a primeira que bate na cabeça é na sua, né? Fosa, presta atenção, né? E a palavra do Senhor tem falado muito forte ao nosso coração nesses dias. Se você tem a palavra de Deus como regra na sua vida, você é do reino. Se você não tem a palavra de Deus como regra na sua vida, você não é do reino. E algo que é muito importante, que nós entendemos isso. Se a palavra de Deus é uma sugestão para você, se a palavra de Deus é algo interessante, se a palavra de Deus é um livro histórico, bacana, bonitinho, você ainda não entrou no reino, você não entendeu o propósito de Deus na sua vida. Por isso que a Bíblia fala que a natureza, ela clama pelo dia que os filhos de Deus vão ser revelados na terra. Amém? Quantos querem também, queridos, ver esse dia, né? Que os filhos de Deus vão ser revelados na terra. E o que Jesus está querendo dizer aqui nesse texto? Falou assim, olha, os antigos, né, os seus antepassados comeram do maná que Deus mandou do céu, mas eles tiveram fome. Queridos, o maná tinha que cair todo dia do céu. Todo dia ia lá, caiu o maná do céu, as pessoas pegavam lá um efa. Quem já comeu um efa aí, né? Nossa, palavra difícil, né? Mas também um efa era um baldinho ali que pegava mais ou menos 800 ml, né, de comida. E ali aquela era a medida do dia de cada um. Não podia comer mais nem menos, tinha que pegar a quantidade certa. Queridos, a Bíblia fala que o maná, então todos os dias caía o maná, eles comiam, mas no outro dia pela manhã era necessário mais maná. E era algo que é interessante no maná, que o maná você não podia guardar para outro dia, né? Tinha os irmãos mais animados que os outros, vou guardar o maná, porque vai que amanhã não tem, né? Então eu vou guardar. E a Bíblia fala que o maná cheirava mal, dava bicho no outro dia. Queridos, mas algo que é importante entender, que Jesus estava falando assim, olha, o maná, Deus sempre quis te dar o alimento. Deus sempre quis cuidar de você. Mas tinha um maná que era um alimento provisório. Tinha a profecia que era algo provisório. Tinha os sacerdotes que vinham e ensinavam que é algo provisório. Mas vai chegar um dia que vai acontecer algo definitivo na sua vida. Vai chegar um dia que o Espírito Santo vai vir sobre você. Vai chegar um dia que você vai ter vida em si mesmo. Queridos, isso é algo que nós temos que perseguir em Deus. Temos vida em nós mesmos. E aí Jesus disse, olha, toma na vinha, mas eu vou dar para vocês o verdadeiro pão e a verdadeira bebida. Porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus disse, olha, o maná era um símbolo da minha presença. O maná era um símbolo, queridos, do que Jesus haveria de fazer. E a Bíblia fala lá em João, fala, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo veio e habitou entre nós, mas os homens não o reconheceram. E aqui Jesus está dizendo, olha, eu sou a verdadeira comida, eu sou a verdadeira bebida, o meu corpo é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. E quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não vai ter a vida em si mesmo. Queridos, o que a palavra do Senhor está dizendo aqui? Que é importante você entender isso, queridos. Nós, por mais que a gente tenta fazer tudo do mais otimizado possível, fazer tudo muito bem organizado, os irmãos tentam tocar o melhor jeito que pode, ter a melhor estrutura que pode, mas isso não é o que vai mudar a sua vida. Isso não é o que vai mudar a sua vida, porque o que vai mudar a sua vida é você entender o propósito de Deus, e você se alimentar de Deus, se alimentar de Jesus, da essência de Deus. Porque é necessário, queridos, nós temos o ministério da reconciliação.
E Paulo fala isso, o poder da igreja, porque é na igreja que existe o poder da reconciliação. É só na igreja que nós podemos dar de novo a essência de Deus na vida da pessoa. Muitas pessoas têm tentado, falando, dizendo que podem servir a Deus fora da igreja, mas isso é uma mentira de Satanás. Porque somente na igreja você consegue receber essa bênção da reconciliação. É através da igreja que Deus nos dá essa bênção, esse ministério. Por isso que Paulo fala, irmãos, não deixem de congregar. É porque é na congregação que nós temos esse ministério da reconciliação. O homem caiu da presença de Deus. O homem no pecado perdeu da graça de Deus e perdeu da imagem de Deus. E é somente na igreja, dentro da igreja, através de Jesus Cristo, que ele edificou. E aquela imagem é justamente o momento que Jesus faz a ceia, e que o momento que Jesus ele ensina para os seus discípulos, que a partir daquele momento eles fizessem isso, toda vez que reunissem memória dele. E ele fala, olha, esse vinho que vocês estão tomando aqui hoje, essa essência da palavra que vocês estão tendo aqui hoje, vocês vão ter de novo, somente o dia que vocês estiverem comigo na glória. Queridos, aquela ceia naquele momento, Jesus disse isso, mas ele ensinou para Paulo, falou, olha, façam isso toda vez que vocês se reunirem em memória de mim, porque a ceia é esse memorial, a ceia é esse momento que você come da palavra de Deus, esse momento que você absorve da essência de Deus, e esse momento que você passa a ter vida dentro de você mesmo. Queridos, o diabo ele tem roubado a nossa vida, a nossa essência de Deus. Algo que é importante nós entendermos isso. E algo que nós temos aprendido também, que o diabo ele tem duas estratégias. Ou ele te resiste, ou ele te empurra. Tem duas estratégias do diabo. O diabo ele pode te resistir. O diabo ele pode colocar dificuldades diante de você. Ele pode colocar dificuldade financeira, pode colocar enfermidade diante de você. Para tentar te resistir, para que você perca a fé, perca a esperança naquilo que Deus tem para você. Queridos, mas tem pessoas que cada um reage de um jeito. Tem pessoas que diante da dificuldade ficam frustradas, tem diante da dificuldade ficam totalmente arrasadas. Mas tem pessoas que no momento da dificuldade recebem uma força adicional de Deus e partem para cima do mundo espiritual. Davi, eu gosto muito de Davi, mesmo com a questão de trabalho que tem feito aí de restauração da saúde, mas em momentos lá difíceis lá, ele brinca, faz piada lá às vezes, quando nos tratamentos que ele fazia, para quem está mais próximo sabia disso. Queridos, mesmo a enfermidade não é capaz de resistir um filho de Deus que está alinhado com o propósito. Queridos, mas algo que é importante entender é isso, que tem pessoas que se desanimam, perdem a fé, mas tem pessoas que no momento que o diabo coloca dificuldade, ele vem para a presença de Deus, ele vem para cima, ele ora, ele jejuma, ele prega a palavra. E aí o diabo é derrotado porque mesmo diante de dificuldade, aquela pessoa não deixa o projeto de Deus recuar. É assim? Tem pessoas que é desse jeito. Agora tem pessoas que recuam diante da dificuldade. Tem pessoas que recebem ali um momento de dificuldade na vida, ela recua, ela murmura, ela fala contra Deus. Nós vemos isso na Bíblia, com Ló e a esposa dele. Ló, ele falou, ó Deus, o Senhor me deu, se eu quiser tirar, o Senhor tira. E a mulher dele falou, olha, amaldiçoa esse Deus e morre, esse Deus te abandonou, vamos partir para outro. Queridos, é assim. Mas tem outra estratégia que o diabo usa muito também, que é nos empurrar. Oi? Não te ouvi? Minha memória aqui, Amém? Queridos, mas o diabo ele usa outra estratégia também, que é nos empurrar. O que é isso, pastor? Ele nos prospera, misericórdia, Que promoção do diabo é essa, Amém? Queridos, mas o diabo ele pode te resistir, às vezes o diabo te empurra. Por quê? Porque no momento de bonança, tem pessoas que se esquecem de Deus. No momento que essa pessoa tem condição, às vezes, de viajar, nunca mais quer saber de ir na igreja. Beleza, agora eu vou só viajar. No momento que essa pessoa tem condição de adquirir uma coisa ou outra, ela começa a amar aquilo que ela tem e se esquece de Deus. Isso que eu chamo que o diabo empurra, Porque às vezes a pessoa vai tendo condição e vai se esquecendo de Deus. Queridos, é muito importante nós entendermos isso, por isso que Paulo nos ensina, olha, quer seja na dificuldade, ou quer seja na bonança, eu não me esqueço a quem eu sirvo, a quem eu sou. Estava vendo essa semana também lá sobre a leitura da palavra, Nós já estamos lá, quem está acompanhando, irmãos? Tem que acompanhar, vou fazer o ditado depois, No final do ano eu vou ver lá quem vai receber o troféu, da vitória. Vamos passar aqui a música da Damares aqui, e nós vamos entregar o troféu para quem conseguiu, Quem te viu passar na prova e não te ajudou na leitura, vai ver você no palco recebendo aqui um troféu de leitura da Bíblia, amém?
Queridos, mas é importante nós entendermos isso, que a palavra do Senhor nos fala, que é fundamental, que nós possamos estar entendendo qual é o propósito da nossa vida. Lá quando Jacó chegou diante de Faraó, né? E algo que tem chamado muito a minha atenção também nesses dias de leitura, queridos, é coisas que têm saltado a minha vida nesses dias. Os homens de Deus, todos, quando mesmo Jacó, né? Abraão, Isaac, e todos os homens, José depois, todas as pessoas reconheciam que Deus abençoava a vida delas porque eles estavam ali com eles. Labão reconheceu, nem não deixou Jacó sair, porque Labão falou, olha Jacó, você não pode ir embora não, porque Deus tem me abençoado por sua causa. Porque você está aqui na minha casa, eu tenho sido abençoado. Depois Abraão também nos reinos, eles queriam que Abraão ficasse ali, porque Abraão, você, quando você está aqui perto, você sou abençoado. Isaac, Jacó também, da mesma forma, José. A palavra do Senhor fala que todos, seja Potifar, depois o faraó, né? Falou assim, ó, Deus nos abençoa por sua causa. Isso é ter vida em nós mesmos, queridos. E esse é o propósito de Deus nas nossas vidas, e nós temos que entender isso. E por isso que Jesus disse, olha, quem comer de mim, por mim, viverá. Por isso, queridos, é fundamental que nesses dias você não perca a consciência de quem você é em Deus. Não perca a consciência do projeto de Deus na sua vida. E aí quando o faraó chamou Jacó, lá que ele queria conhecer Israel, e ele perguntou, quantos anos o senhor tem? Ele falou assim, olha, são 130 anos da minha peregrinação. O que quer dizer isso, queridos? A palavra do Senhor lá em Hebreus 11 diz que tanto Abraão, Isaac, Jacó, todos os patriarcas, eles viviam aqui, mas sabendo que existia uma terra melhor, existia um lugar melhor que Deus havia preparado para eles, que aqui não era o nosso lugar, e eles viviam como peregrinos na terra. E todos eles foram homens que prosperaram, ficaram muito ricos, tinham muitas posses, tinham muitos bens, mas aquilo não saciava o desejo do coração deles, porque eles sabiam que aquilo que eles tinham não era o propósito de Deus para eles. Por isso que eles viviam como peregrinos. Mas o nosso coração, queridos, ele tem sido conquistado por coisas tão pequenas, às vezes por situações tão pequenas. Nosso coração tem se desviado do propósito de Deus. E que nesses dias, queridos, nós possamos entender o que Deus tem para nós. Amém? Que nós possamos comer a verdadeira comida e nós possamos tomar a verdadeira bebida, que é o corpo e o sangue de Jesus nas nossas vidas. E que nós possamos entender isso. E hoje é um dia de memorial. Hoje é um dia que nós vamos participar da ceia. Quem não tiver batizado ainda, ou quem não tiver feito uma profissão de fé, é importante que você faça isso. É importante que o Senhor venha na sua vida de maneira selando esse compromisso que você tem com Deus. Amém? E nós vamos participar da ceia agora. E eu queria que você se levantasse do seu lugar agora. As crianças estão chegando, as crianças fiquem perto dos seus pais, vamos pedir às crianças para participar da ceia juntos. Mas segura seus filhos aí com você, amém?